Olá! Hoje a gente vai mergulhar no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. E ele não é apenas uma história de nascimento, sabe? É, na verdade, uma revelação que acontece em duas partes, construída de um jeito muito cuidadoso. E é exatamente isso que nós vamos desvendar aqui. Então vamos pensar, como se apresenta um rei? O autor de Mateus não começa com um grande milagre ou um sermão impactante. Não. Ele começa com um argumento, uma apresentação super bem construída para uma figura que ele considera de imensa importância. A primeira parte dessa introdução é o que a gente pode chamar de uma reivindicação terrena. É como se o autor estivesse montando um verdadeiro currículo real, sabe? Um argumento histórico bem detalhado para mostrar a importância de Jesus, começando pela sua linhagem humana. E olha só como esse currículo começa. A genealogia conecta Jesus a figuras-chave essenciais na história judaica. Começa com Abraão, o grande patriarca da fé, e dá um destaque todo especial para o rei Davi, o maior rei de Israel. Isso de cara já estabelece as credenciais da realeza. Mas espera aí, isso aqui não é só uma lista de nomes jogada no papel, de jeito nenhum. O autor organizou tudo isso de forma intencional para provar um ponto. Tem uma estrutura muito bem pensada por trás de tudo. E o ponto central disso tudo gira em torno do número 14. O próprio texto faz questão de destacar que a genealogia é dividida em 3 conjuntos de 14 gerações. Isso não é coincidência, gente. É um padrão, um ritmo que o autor quis colocar ali de propósito. E essa estrutura se desenrola como se fosse uma peça em 3 atos. Primeiro, da fundação com Abraão, até o auge, a glória, com Davi. Depois, do reinado de Davi até o ponto mais baixo da história, o exílio. E por fim, do exílio até a chegada de Cristo. É uma estrutura simétrica perfeita, feita para ser lembrada. Mas olha, tem mais coisa acontecendo aqui. Um detalhe fascinante que muitas vezes passa batido. No meio dessa lista de pai gerou filho, a linha patriarcal é interrompida 4 vezes para mencionar mulheres específicas. E as histórias delas, são tudo menos comuns. A primeira delas é Tamar. A história dela, que está lá no livro de Gênesis, envolve engano, uma luta desesperada pela sobrevivência, uma inclusão que, de cara, já nos deixa bem surpresos. Logo em seguida vem Raabe, e ela não era israelita, hein? Era uma estrangeira da cidade de Jericó, alguém que, tecnicamente, vinha de fora da comunidade estabelecida. O padrão continua com Ruth, que também era estrangeira, uma moabita. A história dela é uma de lealdade e fé em uma terra que não era sua de origem. E por último, a quarta mulher nem sequer é nomeada. O texto identifica como a que foi mulher de Urias, o que aponta direto para o escândalo envolvendo o rei Davi. A inclusão dessas mulheres é totalmente intencional. O autor está sinalizando desde o comecinho que essa linhagem real é feita de histórias humanas, imperfeitas, e que a ação divina acontece através de pessoas e situações que a gente jamais esperaria. Ok, depois de firmar toda essa base, essa reivindicação humana, a narrativa dá uma virada de 180 graus. O foco muda completamente e a gente sai da história para entrar no mistério, a reivindicação celestial. O texto realmente muda de tom de uma hora para outra. A frase "Ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim" tira a gente daquele registro público de gerações e nos joga no meio de um dilema privado, super íntimo, de 2 pessoas, Maria e José. E a história é toda contada pelo ponto de vista de José. Ele é descrito como um homem justo, um homem bom, mas que de repente se vê numa situação impossível, tanto socialmente quanto pessoalmente, com a sua noiva, Maria. Então, José tinha um plano. Sendo um homem justo, ele não queria expor Maria à vergonha pública, então planejou se separar dela discretamente. Era um plano humano, sabe? Compassivo. Mas aí, um plano divino entra em cena e muda absolutamente tudo. O ponto de virada para o José e para a narrativa inteira não vem de uma lei ou de um conselho de amigo. Vem de um sonho, onde um anjo do Senhor entrega uma mensagem crucial que redefine completamente a realidade dele. E as palavras do anjo são fundamentais. Primeiro, elas conectam José de volta àquela genealogia toda, chamando de filho de Davi, e segundo, revelam a origem divina da criança. O que nela está gerado é do Espírito Santo. E aí o autor faz uma coisa muito importante. Ele conecta esse evento com uma profecia antiga. Isso enquadra não como um acontecimento aleatório, mas como o cumprimento de uma promessa feita há muito, muito tempo, o que dá um peso histórico e teológico imenso. E essa promessa está toda contida no nome Emanuel, que o texto faz questão de traduzir para a gente, Deus conosco.
Isso não é só um nome, né? É uma declaração sobre a identidade e a presença divina naquela criança. Mas olha que interessante. Emanuel não é o nome pessoal que a criança recebe. O anjo dá a José um nome diferente, um nome que carrega uma missão muito específica e poderosa. O nome que ele deve receber é Jesus, e o anjo explica exatamente por quê. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome e a missão são uma coisa só. A identidade dele é o seu propósito. E assim o capítulo termina deixando a gente com duas revelações gigantescas. De um lado, uma reivindicação terrena, enraizada na história de Israel com toda a sua glória e todos os seus escândalos. Do outro, uma reivindicação celestial, uma origem divina. A pergunta que fica no ar é: como é que essas duas verdades, uma história tão humana e um nascimento tão divino, vão moldar a história que vem a seguir?